A paz do Senhor a todas e a todos. Amém. Olha, hoje eu quero estar trazendo uma palavra de Deus para você que se afastou, para você que de repente se esfriou na presença do Senhor. E hoje o Santo Espírito bradar ao meu coração para te fazer uma pergunta. O que Deus te fez para que você o abandonasse, para que você deixasse a casa dele? Sim, o que será que Deus te fez? Bom, e concernente a isso, nós vamos estar lendo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 6, meia dúzia, versículo 66, que diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Versão NVI. Amém? Antes de qualquer coisa, se faz necessário em que nós oremos. Pai, rendemos graças, glorificamos e exaltamos o Teu nome, porque só Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Amigo Espírito Santo, dai-nos a iluminação da Tua palavra e faz com que nós entendamos aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Que esta palavra produza o resultado a qual está sendo enviada. Amém. Bom, amigos, é bem notório de que muitos têm se esfriado na caminhada. Muitos têm abandonado a fé. Outrora, alegres, animados, animadas, cheias de entusiasmo. Quando está no primeiro amor é muito bom, né? A gente pega o sol com a mão, a gente tem aquele vigor, mas tem horas onde as quais nós estamos vulneráveis. E isso ocorre geralmente quando estamos no meio do caminho, onde muitos ou estão querendo desistir ou desistiram. Tem gente que ontem servia ao Senhor, hoje olhou para o céu e disse: eu não quero mais isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que Jesus te fez para você o abandoná-lo? Ah, pastor, eu entrei na igreja porque me disseram que tudo seria diferente e que tudo ia mudar do dia para a noite. Mas não é assim. Não é assim. Perceba de que Jesus aqui está perguntando aos discípulos. Pedro diz algo bem interessante. Para onde nós iremos? Ou o que é que nós vamos fazer se só Tu tens a palavra de vida eterna? E conforme eu havia dito e tenho dito, a reflexão que hoje eu quero trazer para cada um de você: o que é que Deus fez para você querer sair da igreja? Bom, primeiro precisamos entender que se a gente for olhar com uma ótica espiritual, quem realmente tem nos decepcionado, a gente não sai de perto. Como, por exemplo, pessoas, como, por exemplo, digamos assim, relacionamentos que se esvaem. Muitas vezes a decepção não vem de Deus, mas de pessoas falhas que estão dentro da igreja, que a gente muitas vezes coloca esta pessoa no lugar de Deus. A gente tira Deus do trono e coloca as pessoas, e com isso nós nos frustramos, decepcionamos e quebramos a cara. Mas Deus sempre nos avisa, Deus sempre nos ensina. Por quê? Porque
quando Deus fala para cada um de nós que a gente tem que orar e vigiar, a gente muitas vezes, digamos que na inocência de querer agradar a todos, termina quebrando a cara e culpamos a Deus. Diga-se de passagem, Deus sempre vai continuar sendo fiel, perfeito e justo. Deus não muda, a gente muda, mas Deus não muda. Em toda a sua essência, Deus continua sendo fiel. A Bíblia nunca disse que a igreja seria feita de anjos, mas de pecadores, de pessoas imperfeitas, pessoas que Deus achou graça. O que é graça, pastor? Favor imerecido. A gente não merece, mas Ele dá. Efésios 4:23 vai dizer que a gente precisa suportar uns aos outros em amor e preservar a unidade. A unidade é o que, pastor? União, comunhão. Entendeu agora? Infelizmente há muitos que se acham melhores do que os outros, de que muitas vezes só quer se aproveitar de sua amizade com interesses, mas Deus nunca te abandonou. Deus nunca deixou você. Você é que neste momento está querendo deixá-lo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Se você deixar Jesus, você acha que vai melhorar? Claro que não. Vai piorar. Porque a única certeza que nós temos na casa do Senhor é de que as pessoas são imperfeitas, mas Deus, todavia, sempre será perfeito, fiel, generoso, maravilhoso. Oh, glória! Meus amados, abre os vossos olhos espirituais para entender aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Veja os motivos comuns que as pessoas querem sair da igreja: ofensas pessoais, falta de conhecimento, fraqueza espiritual, amor ao mundo. E tudo isso é bíblico. Porque quando falamos em ofensas pessoais, Mateus capítulo 18, versos 21 e 22, vai dizer que a gente devemos perdoar até 70 vezes 7, mas muitos não perdoam, ficam com o coração inchado. A falta de conhecimento, ou de reconhecimento, melhor dizendo. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 23, diz que tudo que a gente tem que fazer para o Senhor e não para os homens. Fraqueza espiritual. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz que a gente não tem que deixar de nos congregar-nos. E tem gente que só quer ser crente dentro de casa. E com isso, o amor esfria, e a gente, em vez de amar a casa do Senhor, como Davi dizia, que eu amo estar na tua casa, a gente ama o mundo. 2 Timóteo 4,10 diz: Demas abandonou Paulo, amando o presente século. Oh, glória! O que Deus já fez por você. Deixa eu te dizer, o que é que Deus já fez por você, para você não abandoná-lo? Ele te salvou. Ele já te perdoou. Ele te deu uma família espiritual. Ele te deu a vida eterna. E você muitas vezes não tem dado valor a isso. Meu amado, minha amada. Sabe, essa decisão de Pedro, em João capítulo 6, verso 68, está falando que, na verdade, Pedro entendeu que fora de Cristo não há vida. Fora da presença não tem vida, mas frustrações. Não há esperança, não há salvação. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: você vai se apegar aos homens ou vai permanecer em Cristo? Responda para você mesmo. Se alguém pensa em sair da casa do Senhor, precisa lembrar, acima de tudo, de que Deus nunca errou contra ele ou contra ela.
Na verdade, o adversário de nossas almas, ele quer nos afastar da comunhão, para que isso ocorra o enfraquecimento espiritual, o esfriamento. Hoje eu quero te perguntar uma coisa: vale a pena viver sem Jesus? E agora? Que a nossa resposta seja igual a de Pedro: Senhor, para quem iremos? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Só na presença dEle, só buscando a Ele, que a gente vai entender. E acima de tudo, não viver um evangelho Nutella, mas viver um evangelho raiz. Que quanto mais perseguido for, mais você vai adorar. Quanto mais guerra houver, mais você vai se firmar. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Deixa eu estar mandando hoje parabéns para os aniversariantes de hoje. Quem está completando mais uma primavera hoje é o meu amigo Sidney Oliveira. Sidney Oliveira, um amigão de lá de Ladário, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, um homem de Deus, que nós tivemos o prazer em conhecer aqui virtualmente, Ladário. Amém. Que Deus também possa estar abençoando a você, meu amado, minha amada, por mais uma primavera. Que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo e que Deus possa te abençoar. Quando pensares em deixar a presença do Senhor, coloca na balança o que tu vais perder. Coloca na balança de que no mundo você não vai ser feliz de verdade. É só ilusão. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde e que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Oh, glória!